Prenderam um pipoqueiro, prenderam uma mulher por passar batom em uma estátua, escrevendo "Perdeu, mané". Prenderam vários idosos. Será que essas prisões relacionadas ao dia 8 de janeiro foram realmente justas? Segundo o STF, essas pessoas cometeram crimes como atentado contra a democracia e tentativa de golpe de Estado. Mas muitos argumentam que, no máximo, o que houve ali foi depredação, algo que também já vimos acontecer, por exemplo, com o MST. E aí fica a pergunta: as pessoas envolvidas em outros atos de vandalismo foram punidas da mesma forma? O STF insiste que, no caso do 8 de janeiro, houve uma tentativa real de golpe. Mas quais são as provas concretas disso? Existe material que comprove essa intenção? Bom, eu desafio você a assistir esse vídeo até o final e depois me responder. Você acha que o que aconteceu foi um protesto que saiu do controle ou uma tentativa real de golpe? E as punições foram proporcionais ou exageradas? E aqui estão algumas das provas usadas pela PGR e pelo STF. Quero que você comente aí embaixo. O que você acha dessas supostas provas? Primeiro ponto: era manifestação ou pedido de golpe militar? Na madrugada do dia 8 de janeiro de 2023, uma mensagem compartilhada no grupo do Telegram chamado Toca do Coelho dizia o seguinte: "Acho que o povo tem que tomar o prédio dos 3 poderes em Brasília para as Forças Armadas decretarem intervenção militar." Já no dia 6 de janeiro, um áudio circulava com um homem identificado como Major Aviador Humberto Zenóbio, dizendo: "Vocês têm a obrigação de se sublevar e se levantar. Assim como os generais tiveram obrigação e não cumpriram, nós, povo brasileiro, vamos nos levantar e vamos derrubar esse pessoal daí. Vamos invadir os palácios todos e vamos tirá-los de lá a tapa se necessário for. Faremos sim, com ou sem violência, com ou sem legalidade." No próprio 8 de janeiro, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, que depois foi condenado a 17 anos de prisão, trocava mensagens com a esposa enquanto invadia os prédios. Quando ela demonstrou preocupação com o que via na TV, ele respondeu: "Tem que quebrar tudo para ter reforma, para ter guerra, amor, guerra, pro exército entrar. Entendeu?" E ainda, em 21 de dezembro de 2022, o policial federal Marcelo Bormevetti perguntou a um militar da reserva: "O presidente imbrochável já assinou o decreto?" Se referindo a um suposto decreto para intervenção. "Agora eu te pergunto, essas falas são de golpistas ou são apenas liberdade de expressão?" Segundo a lei, é crime tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E bom, eles foram violentos, né? Mas e você? Essas mensagens são provas de tentativa de golpe? Ou tudo não passou de exagero na reação da justiça? Neste trecho, militares em postos de comando incitavam a participação popular e discutiam como usar os manifestantes em frente aos quartéis como massa de manobra para pressionar por uma intervenção. Não adianta protestar na frente do QG do Exército, tem que ir pro Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Porque assim, todo mundo quer Forças Armadas por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, né? Para apaziguar, a gente resolve destituir, invalidar a eleição, colocar voto impresso, fazer uma nova eleição, com ou sem Bolsonaro. Bom dia, general. Tudo bem? Eu tô precisando de um apoio aqui, que a gente comprou uma tenda e o pessoal não tá deixando ela entrar pra trocar a polícia do exército daqui do QG. Eu preciso de um apoio pra liberação. Eu queria ver com o senhor aí qual que é a perspectiva, até quando vocês querem que a gente fique aqui, general. Ver com o presidente aí. Eu não saio daqui, eu quero ser o último a sair, somos um soldado. Parece que existe um mandato de busca e apreensão do TSE, ou do Supremo,
Em relação aos caminhões que estão lá, já andou havendo prisão realizada ali pela Polícia Federal. Se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF, eu estou tentando agir diretamente junto às forças, né? Pô, se tu pudesse pedir para o presidente ou para o gabinete do presidente atuar, pô, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá em frente ao QG. Então, pô, se eu puder vir junto ao presidente, falar com o ministro Anderson, segurar a PF, esse cumprimento de ordem, ou com o comandante do Exército, pra gente segurar, pô, proteger esses caras ali. A gente tá recebendo cara de TI, hacker. Eu não bebo cerveja, mas depois eu te conto as coisas que ele já fez aqui. A gente tem cara infiltrado em qualquer lugar, monitorando e passando pra gente as informações, refutando ou ajudando a instigar, né, digamos assim. Matemático, estatístico, PhD, aquelas denúncias sigilosas. Vai encontrar o cara no mercadinho, vai encontrar o cara na garagem, o cara passa um pendrive, tem de tudo, cara. Mas ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação. Força, Kid Preto. Kid Preto, algumas fontes sinalizaram que o comandante da força foi ao Alvorada para sinalizar ao presidente que ele podia dar a ordem. Pô, se o senhor tá com o presidente agora e ouvir a tempo, pô, blinda ele contra qualquer desestímulo. Isso é importante, Kid Preto. Força. Agora está ficando muito claro que o alto comando, e não é o exército, é o alto comando do exército, ele está se fechando em copas, talvez, como a maioria, contra a decisão do presidente, mas pensando em primeiro lugar na instituição, pensando em primeiro lugar no próprio exército, quando deveria estar pensando em primeiro lugar no Brasil. Quando o senhor está comprometido com essas ações, o risco que todos nós estamos correndo, né, participando dessa frente. Grande abraço, general. Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto e limitado. Nós temos já passagens dos comandos de força. E aí, pô, já vamos passar o comando aqueles que estão sendo indicados para o eventual governo do presidiário. E aí tudo fica mais difícil, cara, para qualquer ação. Eu só espero que o silêncio que esteja acontecendo seja para que passe a ser alguma coisa, porque se realmente não acontecer nada, a gente vai cair num descrédito total. Tem que falar com o Ortiz, cara. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Então, assim, tio, deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, falou que não vai rolar nada. O alto comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver a outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. É aquilo que eu tinha conversado contigo. Ó, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, eu só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Cabeça aí nossos líderes, formado naquela escola de prostitutas, né? E o presidente não vai embarcar sozinho, porque ele tá com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar. E bem-vindos à Venezuela. Dizem que não há provas, mas a verdade é que há muitas. Hoje tentam dizer que tudo não passou de uma simples manifestação. Olha, eu até concordo que muitas das pessoas que estavam lá no dia 8 de janeiro não deveriam estar cumprindo penas tão altas. Mas, e os verdadeiros responsáveis por organizar tudo isso? Esses, até agora, continuam soltos. E aí eu te pergunto, quem são eles? Esses áudios são provas claras de que houve sim uma tentativa de golpe por parte de alguns militares. Alguns deles, inclusive, financiaram com dinheiro próprio o transporte de pessoas para acamparem em frente aos quartéis e pedirem intervenção militar. E agora, curiosamente, muitos desses grupos estão pedindo anistia, ou seja, perdão até para quem quebrou tudo.
O problema é que Bolsonaro, na época, não moveu um dedo por essas pessoas. Muitos ficaram presos por mais de um ano. E o que ele fez? Nada. Mas agora que virou réu, ele decidiu usar essas mesmas pessoas como argumento político para pedir anistia em benefício próprio. Ou seja, quando era conveniente se manter distante, ele ignorou. Agora que está no centro da investigação, ele tenta se aproximar para escapar da culpa. Chegou até a organizar manifestações pedindo anistia, mas não por compaixão, e sim por estratégia. E aí fica a pergunta: houve ou não uma tentativa de golpe? Vamos às evidências. Durante uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, em janeiro de 2023, foi encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, uma minuta de decreto que previa instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. O documento estava guardado com objetos pessoais, como fotos de família e até uma imagem religiosa. Bolsonaro inicialmente disse que não sabia da existência da minuta, mas logo depois admitiu que havia mandado imprimir o documento. A imprensa anunciou: encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber o que era isso. Com todas essas informações, você ainda acredita que foi só uma manifestação pacífica? Agora, Bolsonaro tenta te comover de todas as formas possíveis, dizendo que nunca houve tentativa de golpe. Mas os relatórios da Polícia Federal, desclassificados em novembro de 2024, contam uma história diferente. Eles indicam que Bolsonaro tinha pleno conhecimento e controle sobre planos para impedir a posse de Lula. Inclusive, segundo os documentos, existia um suposto plano de assassinato por envenenamento, chamado de Operação Punhal Verde e Amarelo. Esse plano teria sido elaborado dentro do próprio Palácio do Planalto e impresso lá mesmo. Essas evidências reforçam a tese de que havia sim uma conspiração envolvendo Jair Bolsonaro e altos oficiais militares para tentar subverter o processo democrático no Brasil. Mas, será que realmente havia generais envolvidos? Moça, Kid Preto. Kid Preto, algumas fontes sinalizaram que o comandante da força foi ao Alvorada para sinalizar ao presidente que ele podia dar a ordem. Pô, se o senhor tá com o presidente agora e ouvir a tempo, pô, blinda ele contra qualquer desestímulo. Isso é importante, Kid Preto. Força. Será que o povo da direita queria mesmo um golpe? Ah, claro que não. Muitos dizem, o povo só queria justiça. Mas são só palavras, né? E a tal da liberdade de expressão? Você quer ser livre? Eu quero. Então você vai chamar o Elon Musk, vai discutir com ele, você vai pegar um planeta pra você e vai fundar um estado lá e o que você acha vai virar lei lá. Se você sair do Brasil e for pros Estados Unidos, você vai seguir a legislação de lá, não existe liberdade de verdade. Só que aqui está o ponto irônico. Para justificar um golpe, é preciso ter um motivo. E a direita sempre alegou, sem provas concretas, que o STF, as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral eram manipulados. Sim, nada é 100% perfeito. Mas se as urnas fossem mesmo fraudadas, como tantos deputados e senadores da direita foram eleitos? E mais ainda, como Bolsonaro venceu uma eleição presidencial? Se houvesse mesmo uma manipulação institucionalizada contra ele, ele jamais teria sido eleito. Seria como acontece na Venezuela, onde Maduro nunca permite que a oposição vença. No Brasil, a direita ganhou várias vezes. Isso por si só derruba a narrativa de fraude generalizada. Mas não são todas as urnas que estão fraudadas, apenas algumas. Bom, vamos aos fatos. O TSE desafia qualquer pessoa a invadir a urna eletrônica antes das eleições. Literalmente, qualquer hacker pode se inscrever para participar de testes públicos de segurança. Existe um processo oficial para isso. E adivinha? Até hoje, ninguém conseguiu invadir uma urna. E tem mais. O Exército também faz uma verificação técnica nas urnas antes da eleição, inclusive tentando simular invasões.
E mais uma vez, nada. Sabe por quê? Porque a urna não é conectada à internet. Ela não recebe sinais externos. Funciona apenas com cabos. É, na prática, como uma grande calculadora. E adivinha, você não hackeia uma calculadora, porque ela não tem receptores de sinal. Até o Donald Trump, crítico de eleições no mundo inteiro, elogiou nosso sistema de urnas eletrônicas. Parece até que essa narrativa de fraude é só uma desculpa para justificar a ideia de golpe, não é? Aí você pode pensar, mas nada é 100% seguro, a urna pode bugar ou dar erro. Concordo, mas o voto impresso também pode falhar, e com muito mais facilidade. Pode ser manipulado, rasurado, perdido, falsificado. Brincadeiras à parte, se você tem metade de um cérebro e ainda assim rejeita tudo isso, tudo bem. Mas admita, no fundo, você queria muito ver o Bolsonaro com o exército tomando o poder, não é? Queria ver o Lula preso, o STF sendo detido. E adivinha o nome disso? Golpe de Estado. E agora, veja só, ninguém está mais pedindo justiça. Estão pedindo anistia. E todos nós sabemos o que isso significa. Um perdão por um erro gravíssimo. Sendo bem honesto, quem pede anistia, seja Lula no passado contra a ditadura, seja Bolsonaro agora tentando instaurar uma, deveria pagar pelos seus erros. Porque no fim das contas, bandido bom é bandido que paga pelo que fez. Eu sei, você tá chateado com tudo isso. Tudo bem, calma. Não rosna, não grita, não fica triste. No fundo, a gente quer a mesma coisa, o bem. Sim, eu realmente acredito nisso. Mas vamos ser sinceros, nem Lula, nem Bolsonaro são a solução. E uma frase me vem à mente sempre que vejo vocês, meus filhinhos, brigando por esquerda e direita. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Jesus, Mateus 12, 25. E é isso mesmo, se a gente briga entre nós, como vamos crescer? Para mim, a esquerda e a direita têm razão, e também estão erradas, porque radicalismo nunca é solução. Se um lado quer privatizar tudo e o outro estatizar tudo, o equilíbrio é a resposta. Se um lado quer acabar com as leis trabalhistas e o outro quer inflá-las ao extremo, o equilíbrio continua sendo a resposta. Seja modelo fechado ou aberto, governo grande ou pequeno, liberalismo ou assistencialismo, tudo depende do equilíbrio. Às vezes é preciso mais Estado, às vezes menos. Às vezes é necessário regular, outras vezes desburocratizar. A solução está no meio. Entre o doce e o salgado, entre o forte e o fraco, o caminho do meio é sempre o mais sábio. Infelizmente, tanto a esquerda quanto a direita manipularam a mente de milhões. E isso fez com que muitos passassem a defender ideologias perversas, até mesmo golpes. E o 8 de janeiro está aí como uma prova viva disso. Mesmo com todas as evidências, ainda vai ter alguém dizendo: mas era só uma manifestação pacífica. Os caras estão preparando tudo, pô. Pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo estão vendo acontecer. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes com essa proposta de cada um da comissão de trânsito eleitoral. Tem que, quem responde para ser João vai, quem responde para Força Armadas aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir ao OAB, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, top, tá? Que até o presente momento, dado a... E como vimos até aqui, não foi um ato isolado.
Houve planejamento, financiamento, articulação militar e até empresários bancando milhares de ônibus rumo a Brasília. Quando um major pede R$100 mil para trazer um pessoal do Rio, quando mensagens revelam apoio do agro para 3 mil ônibus, não dá mais para fingir que foi apenas uma manifestação espontânea. Mas no fim, eu sei. Quem já entregou sua esperança a Bolsonaro vai defendê-lo até o fim, mesmo diante de todas as evidências. Para essas pessoas, ele não é só um político, é um mito, um deus, imbrochável, como ele mesmo diz. Mas me diga sinceramente, e se ele não for a salvação do país? Será que valeu a pena tudo isso? Comenta aí embaixo. Você acha que houve tentativa de golpe? Acha que a urna eletrônica é segura? E em 1964, foi ditadura ou intervenção? Te leio nos comentários. Até o próximo vídeo. R7 acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. Casa acima de 60 metros vai ser dividida. Você quer um marmanjo usando o banheiro que sua esposa usa? Quando você sair para trabalhar, tu não sabe o que ele vai estar fazendo lá.